Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, na última quarta-feira, o decreto presidencial que aumentava as alíquotas do IOF foi derrubado na Câmara com incríveis 383 votos contra 93 e referendado no Senado em votação simbólica. Para se ter ideia, um impeachment para ser aprovado são necessários 261 votos. Essa é simplesmente a primeira vez em mais de 30 anos que a Casa do Povo anula um decreto presidencial. A última vez foi em 1992, no governo Collor, que um tempo depois sofreu impeachment com o apoio de ampla maioria dos parlamentares. Bom, a medida altamente impopular havia sido editada pela equipe econômica para tentar tapar o rombo nas contas públicas. Em vez de engolir a derrota, visto que um presidente depende do parlamento para governar, Lula resolveu dobrar a aposta. E assim, nesta segunda-feira, acionou seus advogados de porta de cadeia, alocados na mais alta corte do país, contra a derrubada do decreto. Ou seja, o governo que está em queda livre, batendo todos os recordes de impopularidade, o governo que já perdeu as principais bases de apoio parlamentar, agora, para completar, resolve declarar guerra contra o Congresso. Hugo Mota já se antecipou e mandou um recado duro a Lula sobre as consequências de entrar com uma ação no STF. Destacou que o gesto será visto como um enfrentamento claro que só vai fazer o legislativo endurecer ainda mais o jogo contra o Planalto. Essa derrota no Congresso só aconteceu porque todos os partidos do Centrão, que compunham a base do governo, abandonaram o barco. O que significa que o ex-presidiário está morrendo à míngua, abraçado com as legendas de extrema esquerda como o PSOL e o PCdoB. E por falar em PSOL, Boulos convocou a militância para uma manifestação contra o que ele chamou de boicote da direita contra o governo. Ou seja, depois do movimento Gays pela Palestina e da comemoração pela vitória da censura, vem aí a manifestação pelo aumento de imposto. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto, eu quero pagar imposto, me joga na parede, me soca imposto! Parece que não ter cérebro é o primeiro requisito para ser de esquerda no Brasil. Mas enfim, a verdade é que o governo Lula acabou. E eu posso provar. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Neste domingo, a principal revista britânica, a The Economist, não poupou críticas a Lula. A matéria rotulou o presidente brasileiro de homem de lugar nenhum, acusando-o de conduzir uma política externa desastrada, cortando laços com os Estados Unidos e bajulando ditaduras como o Irã, China e Rússia, ao mesmo tempo em que sua popularidade despenca no Brasil. Segundo o texto, Lula fracassa como mediador na Ucrânia, ignora crises regionais como Venezuela e Haiti e chega às eleições de 2026 com menos de 40% de aprovação. A revista também cita a derrota sofrida quarta-feira passada no Congresso e conclui que Lula precisa largar a fantasia do protagonismo global e encarar os verdadeiros problemas domésticos, ou continuará sendo a piada diplomática que o mundo enxerga. Bom, como você deve se lembrar, no início do mês passado, Lula virou chacota internacional quando participou como convidado na reunião do G7, no Canadá. Muito baixo, Sérgio, muito Mas o maior vexame nem foi ver o presidente claramente bêbado diante das maiores lideranças do planeta. O verdadeiro escândalo foi assistir Lula, mais uma vez, jogar o Brasil no lixo da história ao se alinhar
com a ditadura terrorista do Irã. Enquanto as maiores potências do mundo reunidas no G7 reafirmaram o direito de Israel à legítima defesa e condenaram o programa nuclear iraniano, Lula decidiu remar contra a maré da civilização e resolveu passar pano para o regime dos ayatolás. Foi exatamente depois desse vexame internacional que aqui no Brasil o governo do Cachaça sofreu a derrota histórica no Congresso Nacional com a derrubada no aumento do IOF. Bom, como o intuito do governo é carcar mais uma vez na bunda do brasileiro aumentando impostos, então o fanfarrão do Sidônio resolveu produzir um vídeo absolutamente ridículo, reacendendo o velho embate de ricos contra pobres. No Brasil, quem vive... Eis que Hugo Mota, presidente da Câmara, respondeu o vídeo. Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Você sabia que todos nós trabalhamos de janeiro até o início de junho exclusivamente para pagar impostos? Exatamente, você trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e maio só para atender os caprichos do seu pior inimigo, o Estado brasileiro. O Brasil é um dos países onde mais se paga imposto no mundo. Aqui o rendimento médio é tributado em torno de 40%, incluindo impostos sobre a renda, patrimônio e consumo. A título de comparação, os Estados Unidos tributam praticamente metade disso. Além disso, enquanto nos Estados Unidos ou em qualquer país desenvolvido a maior carga está sobre a renda, no Brasil está no consumo, o que prejudica diretamente os mais pobres. A reforma tributária aprovada em 2023 não veio para você pagar menos imposto, tampouco para inverter essa lógica entre renda e consumo. Pelo contrário, você vai pagar mais imposto e a carga sobre o consumo será elevada à estratosfera. Bom, em qualquer lugar do mundo, governos de direita são mais austeros. A direita tem como premissa um Estado mais enxuto. Consequentemente, promove uma diminuição na cobrança de impostos. Já governos de esquerda aumentam a máquina pública e a influência do Estado na sociedade. Sendo assim, para bancar a hipertrofia estatal, se faz necessário aumentar a arrecadação. Só que eles fazem isso se utilizando do engodo, de que o rico é quem vai pagar mais imposto. Os impostos devem ser diminuídos independente de classe social. O rico por si só sempre vai contribuir mais com o Estado, visto que sua renda é maior. Estabelecer uma dinâmica que aumente impostos para mais ricos significa piorar a vida do mais pobre de tabela. Olha, as nações desenvolvidas progrediram promovendo a geração de riqueza. A redução de pobreza foi consequência. O desafio do Brasil é esse, é estimular a geração de riqueza, sem o Estado pular no cangote, regulando, tributando cada vez mais. Aí vem o governo e tributa quem ele chama de super rico. Sabe quem que é o super rico? É a mesma pessoa que na hora de atrair investimento, o governo chama de empresário, chama de investidor e que vira super rico na hora de tributar. A experiência internacional, você viu a reportagem, mostra que esse caminho não funciona. Dos países que tentaram, quase todos desistiram. Quando surge um imposto novo, a gente, eu, você, a gente não consegue se defender. Mas quem tem dinheiro consegue e manda o dinheiro para fora. O dinheiro não tem pátria. E quando os ricos tiram a grana do país, adivinha quem paga a conta? A classe média, os mais pobres. Faz sentido isso? Com certeza você já ouviu falar na curva de Laffer. Em 1970, o economista americano Arthur Laffer sugeriu a existência de uma relação não linear entre as taxas de imposto e a receita fiscal.
Funciona assim. Quando as taxas de imposto são muito baixas, o governo arrecada pouca receita. E não precisa ser um gênio para chegar nesta conclusão. Mas, por outro lado, essa lógica não se aplica no extremo oposto. Quando as taxas de imposto são muito altas, a atividade econômica é desestimulada, os incentivos para trabalhar e investir diminuem, aumenta o índice de sonegação e, consequentemente, a arrecadação também cai. Ou seja, a curva de Laffer demonstra que existe um limite para a cobrança de impostos e que o governo que ultrapassa esse limite vai acabar arrecadando menos. Paulo Guedes é um grande entusiasta da curva de Laffer e foi justamente através da diminuição de impostos que o governo Bolsonaro bateu todos os recordes de arrecadação. Claro que o Lula não sabe o que é curva de Laffer, mas o Haddad e sua equipe sabem muito bem. No entanto, temos que entender que para essa quadrilha que tomou o país de assalto, quebrar a classe média é mais importante do que apenas arrecadar mais receita. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Bom, é mentira que o IOF é imposto que só rico paga. Vou trazer exemplos de situações em que o pobre e a classe média pagam o IOF. Crediário, quando compra a prestação, financiamento para compra de carro usado e de carro popular, empréstimo consignado, rotativo de cartão de crédito, empréstimo direto ao consumidor, o CDC, e o cheque especial. Temos que entender que o IOF não é um imposto progressivo, ele é cobrado proporcionalmente ao valor da operação financeira, sem considerar a renda do contribuinte. Assim, quem mais depende de crédito, geralmente pessoas de menor renda e classe média, acaba pagando proporcionalmente mais IOF em relação à própria renda. O que significa que a narrativa do governo, para variar, é completamente falsa. Mas enfim, como falei, o governo Lula já acabou. A rejeição popular só aumenta a cada dia. Todas as pesquisas, até as mais enviesadas à esquerda, como o Datafolha, indicam que Lula perde no segundo turno para Bolsonaro ou para os possíveis candidatos apoiados por Bolsonaro, como Tarcísio ou a ex-primeira-dama Michele. E agora, ao desafiar o Congresso, jogou no lixo qualquer resto de governabilidade. Lula só não será empichado por uma questão de cálculo político. Tanto para a oposição como para o centrão, é preferível deixar o presidente sangrando enquanto segue seu curso natural de autodestruição. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui o seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!